Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus, e isso aprendi com nosso aio, nosso discipulador, apóstolo Robert Dudo. Ele falou uma coisa nos últimos encontros, e aquilo ficou muito... É tão óbvio, mas ficou martelando muito na minha cabeça. Deus é um Deus que fala através de imagens, né? Ele sempre que vai falar alguma coisa, né, quando a gente lê a parábola de Jesus, e é interessante que o Antigo Testamento também, a gente pensa muito nas parábolas de Jesus, mas no Antigo Testamento, Jeremias, Ezequiel, tem muitas parábolas, né, nas quais Deus usava para falar com seus profetas. Por quê? Porque uma imagem, já ouviu essa frase? Uma imagem fala mais do que 1000 palavras? Já ouviu essa frase? E é verdade, porque quando você usa palavras, você entra num campo limitado. Você é limitado ao vocabulário que você tem. Sim ou não? Mas quando você usa uma imagem, aquilo vai te levar a dimensões que muitas vezes você não sabe explicar, mas a tua mente, o teu coração, né, o teu entendimento, ou as tuas memórias de algumas experiências que você tenha visto ou tenha lido, te leva a dimensões que nem você saberia que você alcançaria. Amém? E eu quero repartir com vocês hoje uma palavra, e eu vou usar duas parábolas, duas passagens, uma no Antigo Testamento e outra no Novo Testamento. Eu acordei com o Espírito Santo gritando isso nos meus ouvidos. Eu acordei ele gritando isso nos meus ouvidos. E toda vez que eu ouço muito claro a voz do Senhor, que Deus fala comigo de algumas formas, e uma das formas que eu ouço. Algumas vezes eu vejo, eu percebo, mas algumas coisas ele me fala muito claro. E aí depois eu tenho que me virar para entender o que ele quer falar. Ele me dá algumas palavras soltas, às vezes ele me dá uma frase, às vezes ele me dá um texto, às vezes ele dá uma canção, mas eu ouço mesmo, não é uma coisa que eu fiquei ali pensando, tentando, né? Algumas vezes a gente fica, Deus, o que você quer falar, o que você quer falar, o que você quer falar? Mas a maioria das vezes, quando eu não estou perguntando nada, ele fala. Né? E o texto que eu ouvi, né, ele falando, e ele repetia essa frase comigo, para mim, que está no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 9. Mateus 9, 16 e 17. Mateus 9, 16 e 17. Deixa eu... Diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em vestes. Investe? Por quê? Olha que interessante. Presta atenção, a gente vai parar lá. Ó, ninguém põe remendo de pano novo. Investe? Por quê? Até aí, porque o remendo tira parte da veste. Olha a preocupação. A preocupação não está com o tecido, o pedacinho novo que foi colocado. A preocupação está com a roupa velha, que o buraco vai ficar ainda maior. Ele não diz que vai desperdiçar o pedaço, assim, ele não está tão preocupado com o pedaço. Ele falou, mas vai ter um estrago ainda maior, né? E fala, e fica maior a rotura. Aí o 17. Ninguém põe... Lê com vontade, vai, não precisa ser tudo junto, se atrapalhar não tem problema. Não se põe vinho novo. Por quê? O que se perde? Ah, não é o vinho? É o que se perde? Os odres. E os odres se perdem. Mas... E é o que se conserva? Uau! Então a importância é com ambos. O vinho e o odre. Então o odre não é descartável. O odre não é alguém sem importância. Você está aqui? E aí, então, eu ouvi muito esse versículo.
E aí depois, eu quero ler com você também no livro de Jeremias, no capítulo 18. Jeremias 18, verso 1. Aleluia. Diz assim. Tá lá? Eita, que esse povo da mídia tá ligeiro. Diz assim. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, desce à casa do olheiro e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do olheiro e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Ele estava o quê? Entregue, ele estava concentrado, ele estava com a atenção, ele estava envolvido, ele estava intencionalmente com uma função, qual ele estava com toda a sua atenção ali. Seu corpo, sua alma, seu espírito estavam voltados para aquela tarefa. Era uma tarefa muito importante. Então, estava entregue a sua obra. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão aonde o vaso estava. Pode ler. Leia e depois vocês me respondem. Interpretação de texto. Vamos aprender interpretação de texto, é importante. O que aconteceu com o vaso? Ele fez o quê? Quando ele estragou, onde ele estava? Uau! Ele estava na mão do oleiro, não fora da mão do oleiro. Tornou a fazer dele segundo. Uau! Então vamos lá. O que eu quero dizer para você? Qual a palavra central dessa manhã? Você é muito mais importante para Deus do que você imagina. Eu vou repetir. Você é muito mais importante para Deus do que você imagina. E a importância que você tem para Deus, ela não é maior do que o que Deus tem para você. Do que o que Deus tem através de você. Do que o que Deus tem com você. Veja bem, quando a gente fala de Mateus, quando a gente lê Mateus, a gente tem a importância, e muitas vezes a gente fala e a gente ministra, e é verdade que a unção, né, que o vinho, que o Espírito, o vinho que representa o Espírito Santo, é claro que ele é muito, muito, muito importante, né? Porque o vinho, ele vai ser utilizado, ele vai para o fim que se destina através de um odre. Porque se não se tem onde despejar o vinho em si não tem utilidade. Porque como se usa se não tem como transportar? Como se usa se não tem aonde colocar para ele chegar ao fim que se destina? Você está aqui? Vamos falar do Brasil. O Brasil a gente sabe que é uma terra riquíssima em ouro, né? Tem muito ouro ainda no Brasil que pode ser explorado, mas do que vale, de repente, um dia alguém descobrir que lá embaixo da sua terra, algumas camadas abaixo da terra, lá tem uma mina de ouro. Tá, do que adianta ter ouro lá se você não pode usá-lo, se você não tem ferramentas para tirar, se você não tem ferramentas para garimpar tudo isso, se você não tem autorização para o garimpo, do que adianta você ter uma terra que é riquíssima em ouro? Do que adianta para você? Nada. Continua sendo pobre, continua não tendo uma casa, continua morando dentro de foi lá, catou as madeirinhas, fez um barraco lá em cima do terreno, está morando, mas mora em cima de uma terra riquíssima em ouro. O que isso está impactando a sua vida? Nada. Você está aqui? Quando isso vai impactar a sua vida? Quando você primeiro tem consciência do que tem, quando você vai atrás de ferramentas necessárias, de autorização, de legalização, para você extrair aquele ouro, e então você se torna uma pessoa milionária. Não é, meu amor? Coisa linda. Fora isso,
Não adianta ter-se nome de quem tem muito ouro, mas não tem acesso ao ouro, não pode usar o ouro. Não pode usar o ouro, não tem acesso, não tem nada, só para dizer que tem. Deus é um Deus que, primeiro, Ele não nos chamou para viver de aparência. E aí a gente vai para Apocalipse, mestre está aí, que ele fala assim, que vocês vivem como tendo... Fala de uma das igrejas que ele fala de... Apocalipse 2 é a igreja de Sardes, né? Ele fala assim que... É que ele fala que vocês vivem como... tem nome de que vive, obrigado, pastor. Vocês têm nome de que vive, mas está morto, né? O Senhor, o interesse de Deus na nossa vida, queridos, nunca foi que vivêssemos de aparência. Tanto é que quando Adão e Eva pecam lá no jardim, a primeira coisa que eles têm de percepção é a sua nudez, é a sua vergonha. Né? Por quê? Porque Deus, o desejo de Deus poderia ter tentado dar sabe, não vou deixar você ter consciência disso, porque vai ficar chato para mim, eu que criei você, um ser tão perfeito, que parece comigo, então eu vou tentar encobrir o seu pecado, para não ficar chato para mim, porque, né, eu que te criei, você é meu filho. Deus não tem. Primeiro, Deus não tem essas crises, e Deus não vai nunca tentar camuflar as coisas que são erradas na minha e na tua vida. Por quê? Porque Deus não é o Deus que vive de aparência e nem nos criou para viver de aparência. Deus é um Deus muito preciso, muito objetivo. Amém? E na verdade o que traz cura para nós são as verdades de Deus, né? O que traz cura para a gente é a gente se lançar à verdade. É tão tremendo isso, que se você lê a Bíblia, toda a Bíblia, se você lê os evangelhos, se você lê lá os profetas maiores, os profetas menores, a Bíblia não faz questão de esconder a fragilidade de nenhum dos homens de Deus. Fala um que você admire muito, fora Jesus, que foi o homem perfeito, né? Você fala lá de Abraão. Gente, o Abraão, quando você lê em Hebreus, Abraão foi o pai da fé. Mas aí você lê lá, ele mentiu, né? Ele fez uma meia-verdade, omitiu ali que Sara era sua esposa, nananã. Aí não, tá, então deixa vamos para lá, vamos falar de Moisés. Aí você fala de Moisés, tem uma hora que Moisés dá uma irada lá e perde a paciência, e é para falar com a pedra e ele bate na pedra. Tudo bem. Então vamos falar o homem segundo o coração de Deus, vamos deixar baixo esse. Vamos falar de Davi. Aí você olha para Davi, o homem que a Bíblia fala, né? E interessante que ele recebe esse rótulo depois de todos esses pecados que ele já tinha cometido. Deus não falou, não foi dito sobre Davi que ele era o homem segundo o coração de Deus antes do pecado, foi depois do pecado. Você está aqui? E aí você olha, não precisa nem categorizar, né? O que o nosso querido irmão Davi deu uma proporcionada aí, né? Então, você vê, né, você vê Elias, né, você vê as questões de Elias sofrendo lá com as suas questões, e muitos homens de Deus, o próprio Samuel que unge Davi, um homem tremendo, poderoso, aí você olha e vê umas coisas, enfim. Então, a própria Bíblia já é para a gente um atestado de que Deus não tem compromisso em passar o pano ou esconder as nossas deficiências. Pelo contrário, Ele quer que a gente tenha um coração limpo, um coração purificado, um caráter tratado. Para quê? Para que Ele manifeste a glória dEle na terra através de nós. E é interessante que quando Ele diz sobre expor os nossos pecados, expor as nossas fragilidades, Ele nunca vai nos expor para vergonha, sempre vai ser para conserto. Você está aqui? Nunca, nada do que você passar, nada do que te desafia demais é para te humilhar, porque Satanás sim, ele te leva ao pecado e depois ele joga na tua cara aquilo que você fez, sempre. Ele vai te tentar, até convencer você de que o que você está fazendo, você tem razão de fazer, tem justificativa. Mas logo que você faz, não sei quem já passou por isso, vem uma sensação de culpa, vem uma angústia, vem uma decepção com a gente mesmo, vem uma frustração que,
porcaria de crente que eu sou, olha isso, não consegui sustentar minha palavra, disse que não ia fazer e fiz, aí tá vendo? Eu não estou servindo mais para nada, e como é que depois eu vou orar? Vem uma enxurrada de culpa, aí tá vendo? Não, eu acabei de pregar para o fulano, agora olha eu fazendo isso daqui, eu acabei de falar para fulano ter paciência, olha eu aqui, eu acabei de chutar o pau da barraca, meu Deus, olha aí. Tem mais alguém aqui que de vez em quando passa por os episódios desse jeito? E aí vem uma vergonha. E aí começa a jogar na cara. Mas que líder de célula é tu? Mas que discipulador? Pastora? Mas pastor o quê? Acabou de falar. Só que antes de você fazer, o impulso que te vem para pecar é tão justificável. Tem tanta razão aquilo, que você nem acredita que depois pode ser que te venha um sentimento de arrependimento. Nunca vai se arrepender, porque é muito óbvio aquilo que você foi levado a fazer naquele momento. É muito óbvio. Qualquer ser humano sem noção e entender. É ou não é? Mas quando a ficha cai, vergonha. Quando o Espírito Santo vem, você fica, mas o que eu fiz? Que desgraceira que eu fiz. E pior que sempre, para catar os cavacos daquilo que a gente fez, dá 1 milhão mais de trabalho do que o impulso da explosão de fazer o que a gente fez. Verdade ou mentira? E tem coisa que a gente passa a vida tentando recolher o resto, os pedaços daquilo que a gente quebrou e a gente não consegue. Mas é tão tremendo. Isso Satanás faz com a gente. Ele começa a acusar. E é interessante que alguns de nós, a gente passa por um processo assim, ó. A gente se arrepende, fica mal, porque o Espírito Santo vem, porque a gente tem o Espírito Santo, amém? A gente fica mal. E a gente coloca diante do Senhor. Na hora que a gente coloca diante do Senhor, o Espírito Santo vem e perdoa. Instantâneo. Até injusta essa pergunta, mas ok. Tem mulheres aqui que já teve filho parto normal? Injusto porque tem tanto homem aqui que teve parto normal, que teve aquela dor ungida, abençoada, que veio assim, não sei de onde. Eu ia falar de Deus, mas não sei. E ali na hora da contração, alguém já passou por isso? Já passou, Lígia? Qual é a sensação na hora que nasce? É um negócio inexplicável. Não dá para explicar. É uma dor que você fala, dessa eu não passo. Se der tempo de consciência, fala, marido, cuida, arruma alguém para amamentar, porque eu sei que eu vou morrer. Ixi, as grávidas aqui, eu já botando terror, né? Calma, filha, isso passa. Na hora você fala, eu vou morrer, eu quase matei meu marido, porque ele me segurou aqui, eu fui ficar de cócora para ver se ajudava, e eu tive a infelicidade. Imagina que aqui a cabeça dele, eu peguei ele aqui, ó. Peguei aqui no pescoço. Quando a dor veio, eu quase matei meu marido. Quase fico viúva. Quando eu soltei, eu só vi ele fazendo assim, ó. Aí depois ele contou, quase morri. Porque vem uma força que a gente nem sabe que tem. Mas é tão incrível que, assim, é instantâneo. O neném saiu, acabou. Dá até uma sensação de vazio. Parece que a gente estava acostumando com a dor. Mentira, estava nada. Dá uma sensação de um vazio. Cadê a dor que estava aqui, que estava me dando motivo para gritar? Acabou. Mas como? Acabou. Aí, puf, passou. Aí você fica, não estou sentindo mais nada? Não, acabou. Acabou. Quando o perdão do Senhor vem, é sobre isso. Acabou. Quando a gente peca, vem aquela angústia, aquela tristeza, aí você entra na presença do Senhor, você pede perdão, você se arrepende. Deus, eu fiz. Aí vai lá e tenta consertar. O perdão do Senhor é instantâneo. Deus tem misericórdia, Satanás não. E aí, é incrível, você vai, você pede perdão, você recebe o perdão de Deus, mas aquilo fica te visitando dia após dia. Você já percebeu que às vezes a gente tem mais facilidade para dar crédito à acusação do que para dar voz ao perdão? É mais fácil você andar tempos e tempos debaixo da acusação do que conseguir entrar debaixo da graça e da misericórdia do Senhor após o perdão. Só eu? Aquilo começa a te visitar. Isso é Satanás. Mas o Senhor não. Quando Ele faz com que a gente tenha essa consciência, para a gente chegar diante dEle e se arrepender, porque Ele está dizendo, filho, eis que quero fazer contigo coisas novas.
E não tem como eu derramar coisas novas em estruturas antigas. Não tem como eu derramar o vinho novo numa estrutura que por si só está em processo de rachadura. E eis que Deus está dizendo para a gente está vivendo um tempo novo. E eu não sei se vocês têm experimentado, se vocês estão percebendo, a gente está vivendo uma atmosfera nova, um tempo novo. Tem uma graça nova sendo derramada sobre nós nesses últimos tempos. E a gente está com muita sede, e a gente está clamando, a gente está vigilando, e a gente está buscando, a gente está jejuando. Nós estamos aqui no processo de jejum, né? Com a igreja toda, mulheres ao lado estão encabeçando, mas quem tem desejado entrar no jejum, tem entrado com a gente no jejum. A gente tem visto coisas extraordinárias acontecer, cura, libertação, milagres, sinais, maravilhas, manifestação de poder, milagres materiais, milagres emocionais, milagres financeiros, restauração de família. Deus está fazendo. Aleluia, aleluia. E o que Ele está fazendo em nós e por nós, Ele quer que a gente consiga levar para longe. Ele não quer que a gente fique aqui dentro só bebendo vinho novo. Ele quer que a gente seja odres estruturados para levar esse vinho novo para os 4 cantos dessa terra. E eu vou dizer para você já, o pastor Daniel vai anunciar aqui para a gente o nosso projeto Sementeira de Paz, e que vai queimar no teu coração, porque a estratégia é diferente. A estratégia é diferente. Por isso Deus está nos preparando para nos encher, porque o odre que consegue transportar o vinho não tem perninha para ir sozinho, para chegar numa casa onde há necessidade. Você está aqui? Então Deus está nos preparando, e já, por esses dias, já vai colocando em oração, vai ser anunciado aqui o nosso projeto Sementeira de Paz. Porque, dá uma olhada para essas cadeiras que estão aí, olha do lado, olha atrás, olha lá, tanto de cadeira vazia, olha o tanto de cadeira vazia. Sabe o que significa esse tanto de cadeira vazia? Tem gente chorando lá fora, abandonado, sozinho, triste, que está precisando de uma família, de um amor que eu e você temos para dar, de um abraço que eu e você temos para dar, de uma oração que eu e você temos poder e autoridade para fazer, e essas vidas serem transformadas, e elas gritarem aos 4 cantos do mundo, assim como o menino de Gadara, assim como a mulher do poço, que quando teve um encontro com Jesus, saiu anunciando a palavra. Amém? Isso é verdade para você? Isso queima no teu coração? Então o Senhor, Ele está muito preocupado. Só que aí, às vezes, Satanás pode dizer para você assim, se você não está cheio da unção, se você não está recebendo todos os dons, então você não serve para nada. Não é verdade, querido. Não é verdade. E às vezes Satanás tem falado na tua mente assim, olha, você está tão fraquinho, sabe, você não tem conseguido, olha a sua casa como é que está, olha a sua vida como é que está, você não está conseguindo ser constante, você não está conseguindo ser fiel, desiste, larga tudo, olha aí, Está vendo, Você olha para fulano está indo, está fazendo, está rompendo. Está vendo, Você olha para o Alexandre, chegou ontem, já encabeçou um negócio, já fez, já aconteceu. Está vendo, E você que está aí há tanto tempo, nem consegue. Fala que vai fazer e não faz, e não se levanta, não se move. Deus tem que levantar o outro novo. Está vendo, a outra que levantou, você que está na igreja já podia ser lá, pastor auxiliar junto com a pastora, e está aí sentada, e não faz nada. Está vendo, você já poderia estar liderando sala, está ganhando multidão para Jesus, e fica aí nesse lenga-lenga a vida inteira. Está vendo? Desiste. Essa é a fala do diabo. Mas quando Deus leva o profeta à casa do oleiro, ele fala assim, entra lá e observa. Observa. Você não está indo para pregar, você está indo para observar. Você está indo para ver uma imagem. E eu vou falar com você através dessa imagem. E aí, quando Jeremias desce lá, e ele começa a olhar o oleiro concentrado fazendo uma obra. Quando Deus criou você, Ele tinha uma concentração. Ele não estava fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, igual às vezes a gente faz, e uma delas se perde.
A gente vai botar a roupa na máquina, o telefone toca e o arroz ficou no fogo. Atendeu o arroz, a máquina fez um... Atendeu o arroz, você viu o que faz, né? Não, você percebeu o que acontece quando quer fazer 3 coisas ao mesmo tempo? Atende o arroz, lava o telefone e cozinha a roupa. Entende? Deus não é desses que quando está atendendo o telefone, deixou o arroz queimar, porque estava preocupado com a bronca que tinha que dar no telefone com o filho que está fazendo uma coisa que não era. Não. Deus, quando estava te criando, e você ainda está no processo, você ainda está no processo. Ele está concentrado naquilo que ele faz. Ele tem uma atenção seletiva. Ele tem uma atenção focada. Ele está criando, ele está preparando com propósito. E aí o profeta começa a olhar e o oleiro concentrado está com o vaso onde? Onde? Quem disse para você que sua vida está na mão do diabo? Esses dias você ouviu isso. Está vendo? Está vendo o que Satanás está fazendo com você? Está vendo o estado que está a tua vida? Cadê Deus? Porque se Deus estivesse contigo, tua situação não estava desse jeito não. E ele é tão especialista em falar que ele fala na primeira pessoa. Aí você começa mesmo, não tá, não tô. Não, se Deus estivesse comigo, é sempre assim. Se Deus estivesse comigo, eu não estava passando por isso. Eu não estaria sentindo isso. Eu não estava com vontade disso. Eu teria força para isso. Alguém aqui se identifica? Quem nunca? E aí Satanás, ele também está vendo o que o profeta está vendo. O diabo vê exatamente o que eu vejo com relação à tua vida. Quando eu olho para vocês e vejo o que Deus está fazendo, o que Deus está forjando, o que Deus está sonhando, como Deus está tratando, Satanás também está de olho. Ele não pode te tirar da mão de Deus, mas ele pode fazer você pular fora da mão de Deus. Ele não tem poder e autoridade, nem autorização para te tirar da mão de Deus. Mas você tem liberdade sobre as suas decisões. Fora a liberdade sobre suas decisões, você tem que ter responsabilidade sobre elas. Por isso eu digo, decida por aquilo que Deus diz. Porque se você decidir pelo que Deus diz, a responsabilidade é de... Mas se você decide pela sua escolha, a responsabilidade é sua. Todas as vezes que eu faço uma escolha, segundo o meu entendimento, eu tenho que sustentar a responsabilidade da minha escolha. Mas todas as vezes que eu faço uma escolha, segundo o comando do Espírito Santo, mesmo que não faça sentido nenhum, ele vai sustentar a responsabilidade. Ele sustenta. Ele sustenta. Mas Satanás, quando eu te vejo na mão do olheiro, ele também está ali olhando. Pastora, esquisito esse negócio. O diabo vê a gente na mão de Deus? Claro que vê. Ou você acha que foi diferente lá com Jó? Deus só tentar lá no momento, lá na reunião e tal, e Satanás entra diante de Deus e Deus dá uma instigadinha em Satanás. Né? Primeiro Deus pergunta para Satanás, de onde vens? Aí ele fala, de circular a terra, né? Olha a palavra, hein, minha gente, nada fazendo alusão a nenhuma música por aí, tá? Nada, nem pensei nisso. Satanás vem de cirandar pela terra e passear por ela. Está escrito. Está escrito. É mesmo? Você estava lá cirandando pela terra e passeando por ela. Você viu meu servo? Jó? Vi? Claro que eu vi. Você viu como ele é fiel? Você viu? Aí Deus, todo empolgado. Gente, Deus não dá ponto sem nó.
Como diz minha mãe, Deus dá nó em pingo d'água. Deus tinha uma estratégia. Jó era um vaso na mão do oleiro. E que Deus, em algum momento, viu uma rachadura. Quando Deus viu a rachadura, falou, vou ter que fazer de novo. Porque ele é tão precioso que eu me recuso a perdê-lo. Então, eu começo o preparo novamente. Ei, Jó nunca saiu da mira, da reta, da mão e do trabalhar de Deus. Deus tinha propósito. E Satanás sempre está observando. E como eu já disse aqui, vocês já me ouviram dizer inúmeras vezes, eu sempre vou repetir isso. Satanás, ele é apenas um servo compulsório de Deus. Compulsório é que trabalha por obrigação. Sem remuneração. Porque a remuneração dele já chegou, né? Já está descrita, vai chegar no final dos tempos, que é lago de fogo que foi preparado para ele já sabe disso. Mas o trabalho dele é observar o que Deus está a fazer. Repita após mim, o trabalho de Satanás é observar minuciosamente o que Deus está fazendo. Escreve isso. Escreve isso. O trabalho dele é observar minuciosamente o que Deus está fazendo. Por quê, pastora? Porque observando o que Deus está fazendo, é que Ele vai traçar as estratégias de te convencer de sair do lugar onde Deus está trabalhando. Ele não pode te tirar. Mas você pode pular fora. Sabe o que o diabo pôs na boca da mulher de Jó? Amaldiçoe-se Deus e... Qual é o projeto de Satanás? Que você morra. Porque você morrendo, estourou o odre. Acabou. Acabou. Morreu, acabou. Vinho não vai para lugar nenhum. Amaldiçoe-se seu Deus e morre. Sabe isso que você está passando? Larga tudo. Foge. Esse negócio de igreja, de célula, esse negócio enche o saco. É só falsidade. E ele começa com palavras que parecem ter tanto sentido. É falsidade. Ninguém liga para você. Ninguém foi na tua casa. Ninguém te dá atenção. É assim, na hora que precisa de você, está todo mundo lá. Na hora que precisa da tua oferta, está todo mundo lá. Mas na hora que você precisa, é desse jeito que ele fala com a gente. Está nem aí. Sabe o que? Vou traduzir isso. Amaldiçoe-se Deus e morre. Pula fora. Vai procurar outro lugar. Vai fazer outra coisa. Essa é a fala dele. Mas aí Jó fala, como fala uma louca mulher, assim fala tu. Deus me deu, Deus levou. Bendito seja o nome do Senhor. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Do lugar que Deus me plantou meu pé no arreda, é chorando ou é sorrindo, eu vou chegar ao final do meu propósito, não importa quanto custe, porque quando Deus fala, Ele se responsabiliza, quando Ele me coloca no lugar, quando Ele me espreme, quando Ele me quebra, porque havia uma rachadura, Ele me faz de novo, e quando Ele me faz de novo, Ele faz para louvor e glória do seu nome poderoso, aleluia! Aleluia! Você não é qualquer um. Satanás vai trabalhar dizendo assim, enquanto você está cheio da unção, todo mundo conta com você. Quando a unção foi embora, ninguém te quer. Mentira! Mentira! Lê Ezequiel, o vaso não quebrou e o oleiro jogou fora e falou, vamos pegar uma argila nova. Querido, presta atenção, não vou falar do processo, mas é lindo o processo de fazer um barro. Desde a hora que pega a argila, ali in natura, até ela estar pronta para fazer um vaso, é um trabalho muito interessante. Certamente esse oleiro já tinha argilas preparadas para fazer outros vasos, mas quando o vaso já está pronto e que racha, dá trabalho para fazer tudo de novo. Porque aí tem que ir lá, vai quebrar, vai moer, vai triturar, vai botar na água, vai deixar descansar. É todo um processo, depois procurem na internet. Aí deixa descansar, aí pega de novo, aí amassa de novo, aí não sei o quê, aí coloca dentro do saco, aí tritura. Aí, é muito mais prático ir lá e pegar outro barro mole. Mas ele não faz isso. Quebrou na minha mão, tinha uma rachadura.
Gente, Deus só quebra o vaso rachado, tá bom? Esse negócio, se você tiver inteiro, Ele não vai te quebrar e fazer de novo. Agora Ele vai te levar para o fogo, é diferente. A gente tem que cantar, eu quero ser Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro, quebra minha vida e faz de mim de novo, se eu tiver com rachadura de pecado. Senão o processo vai ser outro, vai ser um pouco mais doloroso, talvez igual, mas agora é fogo, porque é o fogo que vai endurecer. Você está aqui? A gente entende quando o Senhor nos dá algumas canções, é a dor do momento, a inspiração do momento. Mas por isso que eu sempre digo, vamos ver se é tempo daquilo que a gente canta. Amo essa música e canto mesmo. E de vez em quando eu percebo, Senhor, quebra minha vida e faz de novo, porque rachou aqui, o negócio deu ruim. Agora eu preciso ser consertado de novo nessa parte do meu caráter. Mas quando Deus não te revela que é um pecado que está lá e você está passando pelo fogo, é porque você está num processo de endurecimento. Você está num processo de, vamos falar do coro, de maturação. Você está no processo de curtir, não mais de costurar. Não mais de recortar. Você está aqui? Temos estágios e temos processos de maturação, sempre. Mas Satanás, o trabalho dele é fazer com que você entenda tudo errado, para você pular fora da mão do oleiro. Mas se recusa a fazer isso, porque você é muito importante. Ele vai tentar fazer com que você não enxergue as pessoas que te amam. E às vezes, Deus vai fazer com que as pessoas que te amam não te vejam. Pastora, crente aos pai. Deus faz isso? Faz. Não, pastora, Deus não faz, Deus faz. Não faz, faz. Porque senão não tem outro jeito dele tratar o nosso caráter. Ele trazer maturidade emocional para a gente. A gente só é maduro emocionalmente quando a gente passa por alguns processos que a gente acha que não daria conta e a gente atravessa. Mas como eu vou saber se eu consigo atravessar? Até que aconteça. Como eu sei que Deus me curou de tantas rejeições? Eu preciso ser rejeitado. Como eu sei que Deus me curou dos mimimi? Eu preciso passar por um processo onde todo o cenário me faz favorável ter o choro do mimimi. Oi, você está aqui? Como eu sei que agora Deus me dotou de paciência? Quando eu tenho uma série de gente que me leva ao limite. Gente, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Deus, livrai-me disso. Não, Deus me ajuda a atravessar isso. Porque se você pede para livrar, Ele vai entender que você não está pronto. Aí Ele dá uma amenizada. Aí quando Ele olha e você se diz pronto, Ele vai trazer de novo. Você nunca vai passar de fase, é igual no videogame. Eu gostava de jogar videogame. Aprendi depois de casado, que meu filho e meu marido tinha. Depois me libertei. O mais endemoniado que tinha, Mario Kart. Não vai passar de fase. E é tão interessante, pastor Dani. Olha, falando dos meus pecados, não mais me lembrarei. Deus não lembra, mas a gente lembra, né? E é interessante que se você fica o tempo todo na mesma fase, chega uma hora que o jogo perde a graça. Ah, vou jogar essa porcaria não. Ah, não é assim? Ah, não consigo sair disso. Mas quando você passa de fase, a empolgação, agora eu tenho uma nova fase. É assim ou não é? Né? Que diga uma marada no futebol. Joga uma vez com um time e perde. Joga a segunda com um time e perde. Na terceira convite, eu vou jogar com aquele lá nada, vou perder de novo. Mas quando ganha, quem é o próximo? E aí, vamos de novo? É assim ou não é? A vida com Cristo é a mesma coisa. Para de fugir do desafio. Para de fugir da prova. Você não está sendo excluído por Deus. Você não está sendo rejeitado por Deus. Você não está sendo mal amado. Você não está sendo desamado. Não! Você está sendo transformado. Exatamente naquilo que Deus quer que você seja. Porque o poder dele, quando está cheio, quando você está cheio do poder dele, a tua vida muda, a tua alegria muda, o teu propósito muda, a tua dinâmica muda. O prazer de viver muda quando você está cheio daquilo que ele tem para você. Deus não está interessado em usar você. A gente usa esse termo, e uma vez eu fui muito confrontada, e de vez em quando a gente fala isso porque é a forma como a gente entende. Mas eu estava lendo um livro da Lisa Bevere, e ela falava assim, é muito estranho, no momento que ela estava orando, e Deus disse para ela, eu não quero te usar. Não quero te usar. Eu quero fazer algo junto com você. Porque ela já tinha passado por um conceito de abuso, né, muito
processo e foi a linguagem que Deus falou com ela. E quando eu li, eu falei, eu entendi, Senhor. Porque às vezes quando a gente ouve a palavra usar, dá a impressão de descartar. Tipo assim, você é útil enquanto eu preciso. Eu te uso, não preciso, né? Toma aqui. Ó, Deus vai usar aquele, Deus usa aquele. Na verdade, o propósito de Deus não é usar a gente, é se manifestar através de nós. É fazer um trabalho em conjunto. Se fosse só usar, ele tinha descartado tudo. Se fosse só usar, ele tinha jogado o vaso quebrado fora. Se fosse só usar, ele não estava preocupado com a roupa velha. Ele falou, a ruptura vai ficar maior, o negócio já está rachado. A gente vai tentar colocar uma coisa nova no negócio, o prejuízo vai ser maior. Bora poupar do prejuízo. Bora fazer de novo. Bora fazer tudo novo. Ei! Nesse tempo, Deus está nos forjando, querido, e vai nos apertar, pastor Dani. Sabe por quê? Porque Ele quer fazer vasos novos, porque a unção que Ele precisa derramar, para a gente se sentir importante nessa terra, para a gente se sentir embaixador verdadeiramente nessa terra, para a gente ser a voz de Cristo nessa terra, ela precisa de encontrar-nos como odres novos. Ela precisa te encontrar como alguém amadurecido e restaurado. E por isso, Ele diz nessa manhã, você é muito importante, você é mais importante do que o que você pensa. Então, não negocie com Satanás, não negocie. E sabe por quê que muitas vezes o pastor Daniel, a liderança daqui, o seu líder de célula, o seu supervisor, o seu discipulador, vai colocar você e falar assim, olha, deixa o olheiro fazer você de novo, sabe, vamos se renovar. E não vai te colocar algumas responsabilidades na mão, ou vai dizer para você, espera aqui um pouquinho, vai se renovar primeiro, porque a gente entende, às vezes a gente não tinha o campo da consciência, mas pelo Espírito, a gente entende que se a gente colocar um remendo novo num pano velho, vai estragar o resto que tem. A gente entende que se a gente der uma nova autoridade, se a gente der uma nova tarefa, a gente vai estourar o odre para a gente é mais importante do que o vinho, porque o vinho sempre está à disposição, mas os odres são preciosos. Então, às vezes, a gente precisa parar e falar, peraí, querido, bora aqui, deixa eu te amassar primeiro. Por que você não me mandou fazer aquilo, pastora? Porque não foi eu que fiz o devocional. Vai chegar a sua hora de fazer devocional, viu? Pode botar sua barba de molho. Por que não foi eu que fiz o devocional? Porque, vem cá, querido, vem cá que eu preciso te amassar primeiro. Vou dar uma amassadinha, vamos fazer de novo, porque o que vem por aí vai ter pressão. O que vem por aí tem peso. Aleluia. E é o que vem por aí que vai dar valor a você. Deus está tão preocupado comigo e com você, que Ele sabe que a gente é barro, nada mais do que barro. Ô gente, barro tem valor para alguma coisa, meu povo? Quem que dá R$1 milhão num vasinho de barro? Ninguém. Fala sério. Aliás, lembra que o pastor Daniel estava... Foi o pastor Daniel? Não lembro. Que estava falando das vasilhas. Não lembro se foi meu marido. Ou se foi numa conversa... Que no Antigo Testamento, quando eles faziam... Tem uma passagem que fala que tinham... Quando eles estavam fazendo algumas comidas... Acho que eu estava falando de higiene, não sei. Que tinha uma dos povos lá... Que assim... tinha uma equipe que era responsável só de fazer pratos. Eles comiam, essênios, é uma seita, né? Os essênios, eles tinham uma equipe responsável só para fazer pratos. Por quê? No deserto não tinha essa condição de água sanitária igual a gente tem. Então, o que eles faziam? Todo mundo comia, fazia a refeição, terminava a refeição, quebrava todos os pratos e jogava fora. Aí fazia tudo de novo. Quebrava todos os pratos, comia, quebrou, jogou fora. E assim, tudo era de barro. Os essênios, né, amor? Eu achei tão interessante que a gente estava falando da higiene da Índia, né? A gente vê naqueles... E como Deus tem cuidado em proteger o seu povo. Deus sabia que naquele tempo, o barro não valia muita coisa, mas o que tinha dentro do vaso, do barro, ou o prato, ou a vasilha, era muito precioso para sustentar o corpo, mas se fosse contaminado, matava o corpo. Então, o que Deus faz? Deus dá uma ordem para eles, acabou de comer, joga tudo fora, quebra, não usa de novo, porque vai ficar resíduo da comida, vai apodrecer, joga fora. Esse é o valor do barro.
Mas aí quando Deus começa a tratar com o homem, ele não fala joga fora. Olha que loucura. Ele fala, eu quero dar um valor para você que o barro não tem. Eu dou um valor para você que o barro não tem. Você é barro, mas o que vai te valorizar é o que eu ponho dentro. Então eu tenho todo o trabalho com aquilo que não vale nada para eu colocar dentro daquilo que não vale nada, aquilo que dá sentido, propósito, valor, direção, senso de identidade, de prazer no teu coração. Aleluia. Você está aqui? Coloque-se de pé.